Chegamos aqui no melhor lugar que eu poderia estar hoje. Tudo certo, Juan? Tudo certo, Julião. Mais um. Hoje trouxemos um monstro aqui com nós também. Trouxemos o monstro Kleber Caiado, que está aqui esse final de semana para fazer aquela funilaria esperta, né? Ó, já fez, ó. Já fez, ó. Meu, já tá Eu vi, levantando. consegui pôr a mão no ombro dele. É, já tá bem melhor. Não tava nem conseguindo isso. Hoje vocês terão um diagnóstico do que aconteceu na minha lesão. O Muzi vai passar tudo que deve ser feito e eu trouxe o Kleber, que é o meu fisioterapeuta, para poder auxiliar o Muzi nesse tratamento. Então o Muzi vai passar todas as diretrizes médicas e ele vai juntar com o vasto conhecimento que ele tem sobre fisioterapia para montar o protocolo do que eu tenho que fazer durante esse período para resolver a minha lesão rápido. Querem saber qual que é a minha lesão? Espera aí que o Muzi já explica. E vamos descobrir, né, Julião? Vamos Você descobrir. vai poder voltar aos palcos. Eu Se quero vai voltar. dar tudo certo. Fitpira Tá planejando. aí. Fitpira tá aí, falta Na pouco. Open. Não, imagina. 4 semaninhas. Vai estar lá também? Vai estar lá também? Tem que estar lá, ó. É os quebrados lá, eu e o Eduardo. É isso aí. Tá o Kleber lá pra ajudar. Verdade, os quebrados tem que estar lá mesmo, né? Tem que estar Não lá. tem jeito. Bora. Bem rápido. Bom dia, obrigado. Tá bom, né? Ganha um beijinho. Ganhou um beijinho, já é um começo. It's a start. Hoje trouxemos também aqui o Dr. Kleber Caiado, veio acompanhar o Júlio que tá cuidando da preparação dele. O Kleber é um dos melhores fisioterapeutas do Brasil. Ele acompanha muito atleta, tem uma experiência de mais de 10 anos já, pelo menos que eu conheço o Kleber. E eu acho que vai ser legal, porque a gente vai tratar de coisas que são de lesões atípicas. Então, hoje a gente vai ver lesões atípicas, que a tendência é que aconteçam com fisiculturista. E olha, nem com um cara que treina força, na verdade. Porque o sujeito que treina força, ele não tem esse tipo de lesão comumente. Isso é coisa de fisiculturista. Vocês vão ver. Mas antes disso, liga aí o sininho para notificação. Se for conveniente para você, siga a nossa página e deixe seu comentário para a gente poder dirigir aquilo que são os conteúdos que vocês têm interesse. Beleza? Muzeira, o Julião ficou umas 2 horas pra entrar no banheiro. Não ia falar nada, mas foi muito engraçado. Cara, os caras desse tamanho, ó. Roy? Então, Julião, eu cumprimentei você tá ele. com um problema aqui, cara. Você tá o dobro disso, cara. Caraca, velho, tá foda. Eu cumprimentei ele e falei, nossa, que saudade da sua dorsal, entendeu? O negócio. A caixa Não, aí- cheia. Que Aí bom não te tem ver como. aqui. Ah, moleque. Olha quem eu trouxe, Eu reforço vi, aí. já falei. Vamos lá, vamos Vamos entrar. lá. Eu gosto de vir aqui. Geralmente o pessoal não gosta de vir no médico, mas aqui sempre tem uma solução para os meus problemas. Então, sabe aquela tecninha solução de problemas? É aqui. É aqui. Por favor, senhor. Hoje vamos arrumar as coisas, vamos falar de preparações. Já deixei tudo separadinho aqui para falar para você. É seguinte, temos preparação para quando agora? Falta 4 semanas para o Fitpira. E como é que é a questão de peso, Ju? Você vai precisar perder alguma coisa? Você vai precisar... Não, então, na verdade, essa experiência foi um desafio que o Renato propôs, mas é diferente, né? Então, eu voltar para a categoria Open, então não tenho limite de peso, não tenho que bater peso. Nossa, que sufoco. Como é que foi para você ficar sem comer? Porque você sempre teve que comer, né? Então, eu tava falando com o Renato lá, uma experiência que a certo ponto ela é desesperadora. Agora eu entendi o real sentido do que é fome, que é muito diferente de vontade. Cara, você sempre teve metabolismo muito rápido, né? Desde que eu te conheço, desde que eu te acompanho, antes de conhecer, e assim, das pessoas que te acompanhavam contavam pra mim. Agora, o que eu te falo? Sabe que isso é uma experiência interessante, que depois a gente fala nos Ironbergs sobre o pessoal que não consegue fazer dieta. E aí faz dia do lixo, faz refeição lixo. Que é, se você der a primeira colherada, você vira uma pessoa que não tá fazendo dieta. E aí arrebenta, né? E que mesmo assim, veja, esse tipo de restrição, ela tinha data para acabar, né? As pessoas, elas querem fazer restrição e falam, não consigo emagrecer. Mas por quê? Porque fica tentando ficar numa restrição eterna que não vai dar sucesso, nunca, né, meu? Exato, não é sustentável. Então tem que fazer alguma coisa que seja sustentável. O que eu percebi depois da competição?
um aumento dramático de massa, então assim, recuperar o tamanho, eu não tinha essa noção que eu podia ainda ter essa capacidade. Me fez concluir que eu ainda não estou velho. Não, e a gente vai falar disso, né? Mas antes eu quero que você me fale, como é que foi a tua experiência de passar o dia fazendo o exame, meu? Era uma coisa que precisava ser feita. Então assim, quando eu voltei, no dia mesmo da competição, eu fiquei pensando, tá, e agora, o que eu vou fazer? Vou pra Argentina, vou pra Dubai. E conversando com o Kleber, ele me falou, cara, a gente precisa consertar o ombro pra poder saber qual que é o norte que nós vamos tomar com relação a isso. Então eu falei, cara, eu não tenho o que fazer, a não ser falar com o Muzi antes. Foi quando eu te liguei e falei, cara, me dá uma guia agora, que eu vou correr atrás desses exames o quanto antes. Chamei o Alexandre Alonso, obrigado por ter nos atendido. Ele rapidamente conseguiu um agendamento na mesma semana no Alta Laboratório. Pô, que laboratório, hein? Animal, Eu fiquei né? feliz demais. Eu cheguei lá, tinha comida à vontade. Eu falei, Não, comida à vontade até pro Juan. não, comemos bem, Até pro Júlio. Juan tinha comida à Nós comemos vontade. bem, Era um velho. laboratório diferenciado, Caramba. viu? Quem puder, visita o Alta aqui. O tratamento é VIP, com certeza. Fome você não passa. Fome você não passa. Fiz a primeira tentativa, não deu certo, né? Que foi eu tinha que fazer. Qual que era o exame? A gente vai falar de todos aqui. Eu tenho medo. Ressonância. A ressonância eu não consegui. Você sempre confunde com a tomo, é verdade. Aí eu fiz a tomo. Aí eu mandei a tomo pro Muzi. Eu falei, Muzi, eu fiz a tomo que eu não consegui fazer a ressonância por causa do meu problema. Pra quem não sabe, eu tenho grandes problemas em ficar em lugares muito fechados. Claustrofóbico demais. E ali eu não conseguia ficar. Aí o Muzi falou, não serve. Aí eu, no dia seguinte, no dia de colher os outros exames, o Juan ficou a manhã inteira lá comigo. Aí o Muzi me manda uma mensagem e fala, você vai ter que ir para outra unidade que eu consegui para você a ressonância com sedação. Não, e eu tenho que agradecer muito, né, o Danilo e a Viviane, que são da equipe do professor Abdala, que, porra, atende sempre muito bem meus pacientes lá no Alta. Muito obrigado a vocês, tá? Vocês são sensacionais. Eles conseguiram encaixar um exame com sedação assim, mas no dia seguinte, né? E com a máquina que eu faço os meus exames, porque o meu pessoal eu faço com uma máquina de alto campo, porque é coisa delicada, né? É o braço que eu operei, então tem que ver resíduo cicatricial, né? Porque agora eu estou numa fase de remodelamento, então tem coisa que uma máquina de campo aberto, por exemplo, para diminuir essa sensação de mal-estar, ela não consegue fazer, e que não é toda máquina de ressonância que faz, é uma máquina GE que é ímpar, eu acho que só tem no Alta, não tenho certeza. Mas eu queria que você tivesse essa experiência de você ser muito bem cuidado, meu. Incrível. Os caras lá, um tratamento muito, muito diferenciado. 5 estrelas, com certeza. E aí possibilitou fazer todos os exames de sangue, todos os cardíacos e esses de imagem que você precisava. Agora sim você vai me falar o que eu posso fazer para voltar a competir. Não, então deixa eu falar daquilo que eu tenho muito orgulho de você, né? E que é o que eu te falo, cara. Às vezes eu acho que você é um alienígena, sabe, Júlio? Você veio de um planeta diferente. Vamos começar daqui, seu eletrocardiograma, tá? Eletrocardiograma zerado. Tudo bonitinho. A única coisa, só para você não ficar preocupado, deu uma extrasístole quando você foi levantar. Normal. Você teve uma demanda catecolaminérgica, eu até separei, né? Mas eu separei no outro exame aqui, tá? Mas aqui, zero, tá? Então, o eletro de repouso seu, bonitinho. O segundo exame, que foi o teste de esforço. Por que a gente precisa do teste de esforço? A gente precisa do teste de esforço para saber como é que seu coração funciona quando você está sob demanda. E o exercício resistido, ele é seguro, né? Porque apesar de ser um exercício intenso, é um exercício intermitente, né? É aquele chavão que eu falo para meus alunos da medicina esportiva, né? Se você tem uma velhinha de 90 anos que você não conhece, o que você faz? Você põe na esteira ou você bota para fazer um bíceps? Você bota para fazer um bíceps, porque apesar de intenso é intermitente. A esteira, como tem demanda cardiovascular, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. E foi muito bom ver aqui, porque primeiro, as avaliações foram excelentes. Funcionalmente, você está excelente, tá? A única coisa que eu vou te mostrar o que é que o Speckle Tracking, que é uma coisa que eu uso especificamente para fisiculturista, tá? Então, esquece Doppler para fisiculturista. A fisiculturista ele precisa de uma coisa um pouquinho mais elaborada, né? E tem poucos médicos que lidam com esse exame
né, que lidam com esse exame de uma forma adequada. Quem me ensinou isso foi a doutora Renata Castro, Dr. João Gifone, que são do Rio, né, médico de esporte, cardiologista, e que fazem esse acompanhamento. E gente que você conhece, a gente já fez aquele trabalho com fisiculturista aqui, né, e que eu sempre uso para reavaliar você, principalmente depois do Covid, tá? E aí, o que a gente viu? Viu que tem uma alteraçãozinha no speckle tracking, né, e que tem uma leve hipertrofia miocárdica, né? Mas que eu vou te mostrar a alteração segmentar. Então, ó, esse speckle tracking, o que queria dizer? Ele mede o que é a deformidade miocárdica. Pensa que o coração, né, ele não faz assim, ele não bate, ele torce. Imagina que você quer tirar água de um pano. O que você faz? Você espreme ele assim? Não, você torce o pano, porque isso é muito mais eficiente do ponto de vista mecânico. O coração torce. Só que o que você mede no Doppler, normalmente, é a batida. E o que você mede no speckle tracking? A torção. Então, se você pegar o coração no fisiculturista, muito provavelmente no Doppler vai dar tudo normal. Eu quero o detalhe. Por quê? Porque o fisiculturista é o cara que vai lá em cima, né, e cai. Como é que ele responde para as altas demandas, né? E aí, a gente vê aqui, né, o que deu de alteração para você. Deu uma alteraçãozinha na contratilidade basal, tá? Depois eu vou te mostrar o que é isso. Então, esse é o coração, parte apical, parte basal do coração. Essa manchinha mais rosinha aqui está mostrando o quê? Que no final da contração, na parte basal, você não tem uma força suficiente. É como se ele não contraísse tanto por igual. E aí, a gente vai correlacionar, porque exames a gente pede uma série para correlacionar. Então, guarda essa informação do speckle tracking, que a gente tem uma alteração de deformidade basal. Tá? Teste de esforço. E olha lá o teste de esforço que fala pra gente. Apesar dessa alteração basal, o teu teste de esforço foi excelente. O que estava previsto para você em função de todo o seu histórico é que você faria 10 pontos em relação a nível de equivalente metabólico. Você fez 12. Ou seja, você tem um condicionamento cardiovascular que é, inclusive, 20% menor do que esperado para um cara como você. Graças a Deus. E por quê? De novo, a gente volta no Covid. O Covid foi muito grave para você. Então, assim, eu acho que o pessoal não entendeu o tamanho do que você fez, né, de sair para uma UTI para ir para uma competição, né, voltar para 90 quilos e depois, né, ganhar 115 e cair para 103. Né, não dá. O pessoal não está entendendo. É como se você pegasse um cara que era bilhardário, né, sei lá, perdeu tudo e depois ganhou mais. Você pegar, sei lá, o Silvio Santos, ele perdeu tudo e virou o Elon Musk. É uma coisa mais ou menos assim. Então, já pensou? Tava bem na foto, hein, cara? A galera não entendeu isso daí. Então, todo cuidado com você é pouco, de tudo. Inclusive, o tipo de protocolo que você faz, as formas que você trabalha. Então, meu papel é te dar segurança, meu papel é te dar o gol, vai, e assim, achar o que é o meio termo pra gente ter sempre saúde pra você, que é fundamental. No teste ergométrico, quando você foi levantar, você fez a extrasístole, eu separei pra você, só pra você ver o que é, né, o desenho. Extrasístole é isso daqui, ó. É uma contração anômala, que vem não do marcapasso fisiológico, que fica nos átrios, mas ele vem do ventrículo. Pum. Então é isso. É uma coisa que assusta muita gente, só pra você não se preocupar, esquece isso. Olha que bonitinho, ritmo sinusal, tá certinho. Cara, não tem nada de ruim. Tem um pouquinho de sobrecarga na esquerda, então você vê que a onda é grande, né? Mas por quê? Porque é um coração forte que bate com muita força. Tanto que, e aí a gente fala do Covid, ficou uma lesãozinha do Covid, ficou uma hipertensão arterial, tá? Maioria dos meus pacientes, você nunca teve hipertensão arterial, sempre te acompanhei, tá? Mas a maioria dos meus pacientes que tiveram o Covid, infelizmente eles evoluíram com hipertensão arterial. Agora, para um homem de 100 e tantos quilos, tem que entender que assim, uma hipertensão arterial de 150 por 90, eu acho que tem muita coisa que compõe. É o estresse do dia, que você estava, né, fazendo exame. Então, muita coisa por aí. Mas hipertensão é hipertensão. Então, a gente vai ter que tratar isso de acordo. E por que é interessante? Porque a própria medicação que a gente vai usar para melhorar a tua hipertensão arterial, ela melhora esse grau de disfunção ventricular, ajudando a
compensar a torção dele. Exatamente. Protege seu coração e protege seu rim. E mais uma coisa, a dose que a gente tem que usar para você em função do seu peso acelera a tua recuperação muscular. Agora o bicho vai pegar. Era tudo que eu precisava. Era tudo que eu Então, precisava. Isso a gente vai precisar, tá? Eu vou te mostrar por quê. Também, né, como é pós-Covid, a gente faz uma avaliação da sua tomografia computadorizada, né, de pulmão, de Seu tórax. pulmão? Isso é o seu pulmão, tá? O que que tem aqui? Eu Tem... sei o que tem, mas não vou falar não. Juan é muito amigo, né, Juan? Juan Ramon. Tem várias árvores aí. A sua árvore... O que você tá plantando seu pulmão? Tem várias árvores aí. A sua árvore é bonitinha. Tem, na verdade, um pouquinho de espessamento por causa do fumo, né? Mas é uma coisa, sabe? Suave. Ainda é suave. Tem algumas lesõezinhas remanescentes, né, de vidro fosco lá da internação. Então você vê que, cara, o Covid não é uma coisa... Aparentemente eu não me sinto assim, me sinto 100%. Não, você mas- vai sentir 100% porque essas lesões elas não modificam, elas não são suficientes para modificar a dinâmica, principalmente a intensidade que elas estão daquilo que é a tua vida. Mas assim, a gente tem que saber que tem e que... Por que tem que documentar isso? Porque se de repente você for fazer outro check-up, né, sei lá, vamos supor que... Pode se piorar. Não que possa piorar, mas se outro médico olhar, é importante que você saiba que isso já tinha para ele não achar que é doença Bons nova. olhos, exato. Entendeu? Aí o cara fala, ah, não, o que é isso aqui? Não, já tinha, né? Calma. Controlado. Exatamente. Então, o importante da documentação de tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, e por isso fazer os check-ups regulares, é isso, é você saber o que você já tinha para você não entender, não achar que aquilo é uma resposta nova. Que nem eu, por exemplo, eu sabia que você não era hipertenso. Em alguma situação, imagina que você vai no médico, o que ele vai falar para você? Tá vendo esses negócios que você usa, te deixaram com a pressão alta? Não, você não era. Então eu sei que, o que mudou de lá para cá? Mudou uma semana de UTI de Covid, cara. Então, quer dizer, né, foi o que? Não, foi o diabo do que sobra dessa doença maldita, né? Então, é isso daqui. Aí eu preciso ao tomar algum remédio com relação a esse pulmão ou só Nada, esperar? só precisa saber o que está acontecendo, tá? E se alguém perguntar, você já tem essa noção. Eita, agora é ele. Vamos ver o ombro, né? Então, assim, aqui é o ombro que a gente mexeu. A gente melhorou um pouquinho na cirurgia, porque assim, o que a gente faz na ortopedia, né? Direito, tá pra Vida é movimento. E eu preciso garantir que você movimente. Então, a cirurgia de um fisiculturista não é igual à cirurgia de uma pessoa que é sedentária. A cirurgia da pessoa que é sedentária, você pode arrancar muita coisa, porque se você tira a sustentabilidade, ela não vai levantar força mesmo. Agora, se eu tiro a sustentabilidade sua para fazer o que é normal, quando você vai fazer esforço, falta estabilidade. Tá? Então assim, a gente sempre deixa alguma coisa para estabilizar. Então a gente corrigiu um pouquinho a cromoclavicular, né? Você vê que tem ainda traços, né, de sobrecarga aqui, mas assim, aqui tá legal, mostrando que o teu problema não é um problema ósseo, tá? É um problema de partes moles. E aí chega onde eu gostaria de chegar para você. Então, ó, vamos ver a sua ressonância, tá? Eu acho que esse corte está melhor. Para ficar mais fácil, isso daqui é o seu ombro sendo observado de frente, tá? Então estamos olhando na escápula, estamos olhando o seu manguito rotador. Isso é a coloração de uma musculatura normal, que o deltoide, né, subescapular. O que é isso daqui? Ju, isso é seu supra e seu infraespinal. Isso é inflamação. Isso é inflamação grande, mas muito grande, por demanda. Então, assim, o que eu acredito? Você nunca teve esse nível de inflamação? Nunca. Mas doía. No dia do campeonato, cara. Eu imagino, porque Eu assim, não podia reclamar também. tá vendo isso daqui, ó? Isso é o seu tendão do bíceps correndo aqui, tá? E o tendão do bíceps, né? Aliás, perdão. Isso daqui é o seu manguito ainda. Eu vou te mostrar o seu bíceps passando por dentro. Já, deixa eu terminar. Isso é um plano frontal? Um corte frontal? Isso daqui é um corte frontal, você tá vendo? Tá. A gente chama de coronal, né? Que corta Sim. desse jeito, né?
Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma extrema demanda do manguito, né? E da onde que a gente relaciona isso? Você nunca teve isso, né? A gente relaciona do quê? Não é um processo sozinho. Primeiro, você teve a grande depressão por causa da doença. Ela come muita massa muscular. Aí depois você foi obrigado a fazer uma coisa que você nunca fez, que é uma intensa restrição alimentar. E o que sofre? Músculo grande? Quadríceps, peitoral? Não, eles têm muita reserva. Ferra músculo pequeno. E principalmente manguito. Por quê? Porque o manguito funciona o tempo inteiro, porque o ombro fica pendurado no manguito. O manguito não descansa. Nunca. Nunca. E para você fazer todo o movimento de membro superior, é o manguito funcionando. E aí o que a gente tem é essa doença, né, inflamatória. Você vê que ó, é muito caprichosa, né? Ela pega supra e infra. Olha só que interessante. Aqui é o infra, né? Debaixo da espinha da escápula, né? Olha só como ele está isolado sozinho. É intensa inflamação. Bem machucadão mesmo. Por isso que a dor é uma dor muito chata. Aqui a gente está te olhando de costas, né? E aí, nos cortes, a gente começa a ver, né, aqui cortando o infra como se fosse uma salsicha, assim. Né? Nossa, cara. Pois é. E é muito localizado. É muito localizado. Aqui a gente já está olhando de frente, né? Então, conforme a gente anda internamente, pegou um pouquinho de supra também, né? Aqui você vê que o manguito, ele também, o tendão, ele sofreu uma judiaçãozinha, esse branco no meio, isso daqui é o tendão tem que ser todo pretinho, bonitinho, esse branco é inflamação, ó, aqui. Então é mais uma doença muscular do que, na verdade, né, uma doença Ósseo. Uma doença tendinosa, né? A dor dessa vez não é do tendão, é do músculo mesmo, tá? Isso é bom. Isso é bom que o músculo regenera, mas a gente tem que ter uma condição de melhora para ele. Agora, uma coisa eu preciso falar. Para você, essas restrições alimentares, elas não são legais. Pra você ter uma ideia, essa mancha branca aqui na cabeça do seu úmero, né? Isso daqui confunde, pra você ter uma ideia, com linfoma. Porque isso é substituição gordurosa da medula, né? A medula, ela vai sendo substituída por uma substância de gelatina. Agora, por que aconteceu esse negócio? Isso daí é por conta da intensa falta de caloria que você teve. E assim, algumas coisas da sua estratégia de competição, né? Ela fez com que a tua velocidade metabólica ela tivesse muito acelerada. Então imagina que a gente combinou alto treino, que você sempre treinou no máximo, restrição alimentar, com uma conduta estratégica de aceleração do metabolismo. Cara, você gastou tudo que você tinha, até osso. Isso em outras condições, a gente chamaria de REDS, né? Relative Energy Deficiency, né? Ou deficiência relativa de energia, que é um desbalanço, um desequilíbrio entre o que é o seu consumo e o seu gasto. Tá? Para mim fica difícil falar para você, cara, a Classic é uma categoria que vai abraçar a sua genética. Você é um cara gigante. Se for para ir para Classic sem te judiar, beleza. Mas se for para fazendo o que você fez, eu acho muito, muito arriscado. Você vai se rasgar. E passou do ponto, assim, não é nem músculo, passou do ponto até ósseo. Você gastou até osso, cara. Você ficou tão seco que seu corpo começou a pegar o seu osso, cara. Você secou até, literalmente. Literalmente. Secou até o osso. Até o osso. Correlacionando com esse exame que eu te mostrei aqui. Você perdeu um pouquinho de rotação? Como é que tá? Então, aí o Kleber entra na jogada, porque a última manobra que ele fez, eu consegui muita mobilidade e movimentação, que eu não tinha. Ó, isso é a parte importante. Agora, Kleber, o que acontece pra gente? É uma fase que ele vai ter cicatrização. A cicatrização muscular pode envolver fibrose. Sim. Notícia boa, a medicação que eu vou te dar, né, pra gente tratar essa hipertensão que você ficou, ela é uma medicação que diminui a fibrose muscular. Né? Mas isso não quer dizer que seja absolutamente isento. Então, o que é o momento? Né? Eu conversei com o José Carlos, né? A gente até pensou em fazer uma infiltração, mas assim, são coisas que vão machucar mais, porque você tem competição agora. Uhum. Né? Pra gente fazer uma infiltração, você teria que ficar 2-3 semanas parado. Entendi. E assim,
parar não dá. A gente vai ter que consertar, como sempre, o carro funcionando. Não te cortando, mas porque eu preciso de entrar exatamente nesse gancho, nesse raciocínio seu. Deixa eu te mostrar na foto aqui. Essa aqui é uma foto um dia antes da competição. E se a gente avaliar a ação muscular no ombro esquerdo, ela é totalmente diferente do ombro direito, tá vendo? Sim. Então, Ele por tem exemplo, traçado, olha como foi o traçado. ele estava muito machucado, a gente então agora já entende todo o processo inflamatório, porém, para a gente chegar nessa pose, nós tivemos que adaptar uma jogada do braço para cima e ele frear o movimento nas escápulas. Ou seja, quando ele ia fazer o abdômen, ele tinha que pegar o braço assim, ó, e colocar em cima da cabeça. Eu fazia isso na competição, ninguém se ligou, mas eu pegava o braço e levava atrás da cabeça, Entendeu? porque eu não tinha força para levantar o braço. Então vamos segurar essa informação. Aí aqui é uma foto de sexta-feira agora, tá? Ou seja, ele já comeu, ele já descansou, mas a gente percebe ainda que não tem uma contração. E aí quando ele fazia esse movimento aqui, e eu falava assim, Júlio, empurra minha mão para trás, e ele não tinha essa ação aqui, ó. Que hoje já tem. E aí a gente fez um trabalho e a gente conseguiu isso aqui. E aí a gente conversou muito antes de estar aqui com você, porque o que eu mais queria era escutar isso aí que você acabou de dizer. Por quê? Porque agora a gente não só tratar a inflamação, mas é aquilo, né? Se eu estou perto de você, eu não preciso de gritar. Ou seja, para que fazer elevação lateral, desenvolvimento, trabalhar o ombro agora, se nós estamos lidando não com uma ruptura, mas com um processo inflamatório? E o que aconteceu lá no dia? Ele estava descansado, 3 dias só comendo, depletando, para bater o peso. Ou seja, ele mexeu no braço? Não. Aquecimento de 15 minutos, fadiou o braço dele, ele não conseguiu levantar o braço. Na prévia, antes de eu subir no palco. Eu tava sentado lá na arquibancada, eu saí correndo, porque eu falei pra ele, cara, não mexe esse braço, ele tá fadigado, é nítido de ver. Então, juntamente com o seu tratamento, a gente vai entrar nessa reparação tecidual para não desenvolver fibrose, que aí eu já consegui tirar muito, por isso ele tem uma ação, mas aí eu queria até conversar com você sobre isso, porque eu acho que ele não deveria fazer nada específico para ombro nesse momento, até você dizer, Julião, não tem mais processo inflamatório, a gente não corre o risco mais. Tanto é que eu pulei o treino de ombro. Eu fechei o corpo, eu só não treinei ombro. Ó, vou te falar. Bom, então assim, cicatrização fisiológica de músculo ou partes moles em geral, 6 a 8 semanas, né? Mobilidade tem que existir, porque se não existir mobilidade, você vai ter Por isso você falou do trabalho de alongamento forte. Exatamente. Né? Forte assim, no sentido não de ser intenso, mas ele tem que ser Contínuo, muito todos os recorrente. dias. Mas então, mas, por exemplo, a gente não tinha amplitude de movimento para chegar no ponto de alongar, de tanta restrição e fibrose que estava. Isso daí é o que normalmente acontece mesmo, Kleber, porque esse tipo de lesão é uma lesão específica de fisiculturismo. Por quê? O cara que levanta peso, quando ele começa a chegar no limite do que é a falha mecânica, ele para. Por quê? Porque para ele não é útil ir além, ele não quer fazer músculo, ele quer fazer força, e força é um ganho neurológico. Sim. Agora, o fisiculturista, ele vai, passa, e ele passa. Mais ainda, porque é aquela coisa que o profissional de educação física trabalha muito, que é carga interna e carga externa. Então, imagina que a carga interna do Júlio estava desse tamaninho, porque ele não tinha caloria, e a carga externa de volume de treino estava desse tamaninho. Então, assim, a gente tem muitas coisas a favor. Eu acho que em 6 semanas é o tempo de cicatrização. Né? O que ele já tem construído, eu acho que permanece até por ativação secundária de outros segmentos. Né? Eu utilizei essa fala que você está falando numa outra linguagem como um pré-operatório. Ou seja, tem uma lesão e a gente vai preparar essa lesão para a cirurgia. Então a gente faz uma preparação para a cirurgia. Ou seja, ele não vai fazer uma cirurgia, mas a inflamação precisa de um certo repouso. O que eu preciso de contar ao meu favor é que ele tem uma memória muscular muito boa. Então, a partir do momento que eu zero essa inflamação, essa memória muscular, com a própria ativação dos outros grupos musculares, me sustenta aquilo que eu preciso. Porque o simples precisa ser dito, né? E o óbvio também, ele não tinha contração. Não tinha. Entende? E só o alongamento, né, o exercício de flexibilidade agora nesse momento, ele já vai fazer uma contração por estiramento. Né? Você tem um órgão neurológico no músculo que toda vez que você tende a alongar, ele faz uma contração, né, isométrica. E isso já deve ser o suficiente para manter. A única coisa que eu acho que a gente não devia mexer nada invasivo agora. Né? Então é superficial mesmo. Sim, e mesmo quando for fazer, por exemplo, uma liberação, uma coisa bem mais leve, porque aquilo tá Não, deixa eu te falar. Eu estive com ele na semana da competição
E eu estive com ele na sexta-feira. Esse local da lesão eu nem encostei. Não precisou. A gente trabalhou com deltoide anterior, deltoide médio, cintura escapular, mas a inflamação ali do subespinhoso nem toquei lá. O agulhamento não chega ali, a liberação não tem necessidade. É em volta. Olha o ombro direito como é que tá diferente do esquerdo. Caraca, Ju, que físico, puta que pariu. Ó, vocês nunca viram o Júlio assim. que é isso, cara? Entendeu a preocupação dele? É de ser invasivo no local da lesão. Só que ele não chega na lesão. Entendeu? Pode dá ver pra que perdeu a toda a musculatura- tensão. É a compensação, você vê aqui. Não tem arredondamento como do outro lado. Eu vi. Não, e a gente vê que a musculatura escapular, ela tá afundada, né, meu? Mas assim, Ju, é o que eu te falo, né? Eu acho que as pessoas elas não têm a menor noção, né, do que você fez, assim. Então a gente tá aqui para falar. E o que vai ter pela frente agora é muito menos complicado daquilo que você passou até então. A parte muscular e cardiológica a gente vai tratar, isso vai ficar legal. Claro, a gente vai ter que fazer pelo menos a cada 4 meses, né, a observância dos exames cardiológicos para ver como é que isso daí tá ajustado. Covid, né, pegou todo mundo, né, então se você está assistindo isso, você teve Covid, né, se você treina, procura o seu médico de esporte que acompanha isso, ou procura seu cardiologista, né, aliás... 6 meses depois eu tô fazendo controle ainda, né, então Sim. assim, eu acho que ainda tem com 1 ano ainda também. Tem, com 1 ano a gente vai fazer, tá? 1 ano ainda. Então, aproveitar para mandar meu abraço especial para a doutora Renata Castro, o doutor João Gifone, claro, o doutor Henrique Grimberg, que é cardiologista, meu parceiro aqui em São Paulo, para cuidar dos meus pacientes que desenvolvem problemas um pouco mais graves, tá? Ju, vou preparar tudo para você, Clebão, tudo organizado, vamos trabalhar. Liberado então, hein, Julião? Ah, moleque, vamos então Oh. pro Fitipira. Competir. Vamos pirar no Fitipira. Os pesados que me aguardem, hein? O tiozão tá chegando.